Memória Viva desta semana está de volta, recebendo mais uma vez para a segunda fase dessa jornada. Ele, o Marechal Porpino, Luiz Antônio Porpino, homem que tem muitas histórias para contar. Por isso que a gente vai seguir em frente agora. Que coisa boa ter você aqui, Marechal. A alegria é somada à minha super alegria da minha participação nesta TV universitária desde os primórdios e 53 anos atrás neste ambiente com a criação da Roda Viva. Eu fui entrevistado dos primórdios. É uma lenda. Você é uma lenda viva. Escapou do Nelcide, do Baigon, de tudo. Agora, você começa sua história no mundo fazendo a primeira viagem de cegonha que pousou no aeroporto da Rainha do Agreste. É isso mesmo? É isso mesmo. Você nasceu em Nova Cruz. Nova Cruz, no dia 8 de março, Dia da Mulher, às 5h30 da tarde, pelas mãos de uma parteira, mamãe Gabi, que era esposa de um pernambucano, Dr. Ramos. Peraí, mas quem fazia o parto? Não era o médico? Não, só quando médico, complicava, não era? Parto, ele só assistia. Era tudo de mulher. Sim. Ele, às vezes, pegava uma carona quando se transformava em pediatra, quando cuidava daquele recém-nascido pelas mãos da mulher dele. Quando você nasceu, já tinha irmãos na frente? Não, eu sou o pioneiro. Você é o irmão mais velho. Mais velho, irmão de Aristides, filho que faleceu, de Sérgio Porpino e Tereza Cristina, minha irmã, que ainda hoje mantém a família representada em Nova Cruz. Sim. E você não me minta, porque se mentir, a história está aí para lhe pegar. Está com quantos anos, Porpino? 82, com cara de 50 e juízo de 38. E corpinho de 23. Diminuiu um pouco. Um pouquinho, né? Tá bom. Você nasce em Nova Cruz, vive em Nova Cruz a infância, a adolescência, fica lá... Não, feliz ou infelizmente, eu só tive a condição de ficar em Nova Cruz até os 10 anos, 9, 10 anos. Porque papai e mamãe imaginavam fazer ginásio, lá não tinha. E nós usávamos João Pessoa, porque tinha o trem que vinha todo dia, saía de madrugada e voltava de madrugada. E eu morei na rua Floriano Peixoto, 561, no bairro de Trincheiras, na frente exatamente do Clube Cabo Branco. Sim. Você pulava o muro do Cabo Branco para participar das festas? Não precisava partir. Não pulava não. Já era... Porque eu tinha um acesso lá à portaria. Eita, você já era então articulado nesses mundos. Comecei assim, que valeu a pena. Demais. E você nasce em Nova Cruz, vai aos 10 anos para João Pessoa? Aos 10 anos. Por que era João Pessoa e não Natal, Porpino? Porque não tinha comunicação. O trem não vinha até aqui, não? Não, vinha, mas era esporádico, era 2 vezes por semana. E enquanto João Pessoa havia uma linha? Uma linha que era Bacurau, que saía às 2h45 e voltava às 20h45. Era Bacurau porque passava na frente da casa de Dona Joanita, que era luizista? Foi por isso? Bacurau só apareceu depois, já foi copiado do trem. Ô, Porpino, o que era ser menino naquela Nova Cruz de 70 anos atrás? Nova Cruz era geograficamente bem situada. Ainda é, que não saiu, né? Não, mas por um momento, sim, por momento da financeiro, né? Nós estávamos a 30 quilômetros no sertão. Campestre entrando para o sertão. Sim. Nós estávamos a 30 quilômetros da Barra de Cunhaú. Praia. Nós estávamos a 107 quilômetros de Natal.
Sim. Nós estávamos com mais ou menos a mesma distância de João Pessoa. Era o centro do mundo. Era o centro do mundo porque tinha uma feira, às segundas-feiras, que recebia produtos frescos, desculpa a palavra, de todas essas regiões. Nós tínhamos sardinha, que vinha de touros, encaixotada. Nós tínhamos toda a fruta que vinha de São Bento, bananeiras, guarabira. Inhame é o que não faltava, né? Inhame, Abacaxi também. Abacaxi, macaxeira, melancia. Estou com a boca cheia d'água só falando em melancia. Nós tínhamos a carne de 4 animais que chegavam vivos, alguns já chegavam retalhados. Nós tínhamos peixe que vinha de água doce, do rio próximo. Nós tínhamos peixe que vinha do mar. Nós vimos a carne de sol, que era produzida na região de Campeche, mas Santa Cruz, que era grande fornecedora, não havia. E havia a produção paraibana, que foi responsável pela criação econômica e financeira de Nova Cruz até a situação de hoje. O uso do trem, que passava desde Cimento, que não tinha no Rio Grande do Norte, só depois que Mossoró fez, que vinha de João Pessoa, da fábrica Zebu ou de Recife. Vinha de trem e levava os produtos produzidos lá. A chegada do trem, a passagem do trem era uma festa para vocês? Era uma festa. Você morava ali perto da estação? Morava... Joanita morava na esquina do trem. A mãe de Cassiano e dos meninos morava olhando o trem, a passagem do trem. Minha tia, mãe, porque ela é irmã de mamãe. Sim. É irmã de Terezinha, mãe de Huguinho. Huguinho do PT. Sim, Hugo Manso. Hugo Manso. Então, a parte política... Mas antes da política, o trem passava, vocês todos esperando, jogava pedra, subia no trem? Não. Chamava os cabas de cagalona, não, né? Não. Tinha uma singularidade. Sim. Era um carro de trem restaurante que passava uma vez por semana e ia até Recife e João Pessoa. E tinha um produto que até hoje ainda sou grudado. Qual é? Cartola. Eu Bom não demais, sabia como era, que um trem se balançando daquele jeito tinha uma cozinha. E às vezes eu viajava para coincidir o dia que eu comesse cartola. Bom demais, né? Bom demais. Banana, queijo, açúcar, que combinação. Eu comecei com trem desde a máquina catita, Sim. que está no memorial ferroviário, Sim. lá nas Rocas. A lenha. Fazia Nova Cruz, João Pessoa regularmente. E vinha eventualmente a Natal. Não. Natal era 2 vezes por semana. E lá, naturalmente, tinha essa viagem. Depois que ela foi... Porque a catita é um fruto da Revolução Industrial que veio das Ilhas Britânicas, atingindo inicialmente a parte sul da América do Sul, e por lá começou a vir a influência do trem, começou... Com os ingleses. Com os ingleses. E aí vem a história do forró e vem tudo isso. Agora, ô Porpino, naquela sua época de Nova Cruz, a rotina dos meninos era o quê? Você jogava bola? Menino, começaram a jogar bola de meia, fomos evoluindo no quintal de casa, porque toda casa tinha quintal. Aí eu jogava, como era o dono da bola, eu quem dividia os gols, acreditava os gols. Eu era um democrata. É um democrata. Nasci. E jogava bem? Não. Eu sempre fui ponta direita, mas fui... Meio fraco, né? Não chegava a ser um... Só uma singularidade. Eu fui 6 anos interno no Colégio Marista. Sim, aqui em Natal. Todos os jogos. Tinha 120 internos. No segundo andar eram 120, porque só existia relativamente pequeno o internato de Caicó e o de Mossoró. O povo de Mossoró, quando tinha qualquer deficiência sobre o ensino
intermediário, corria para Fortaleza, porque tinha comunicação. Direta. E os de Caicó, às vezes, para o sul da Paraíba, Sim. que era a passagem onde tinha Lá estrada. para ele, lá para o lado deles. E você vai estudar primeiro em João Pessoa. Interno também? Não, na casa dessa prima. Lá onde eu fiz o exame de admissão. Sim. No colégio Lins de Vasconcelos, do professor Nery, que tinha sido irmão marista, e criou, eu sou da primeira turma. Era Nery, dona Neuza, a esposa, o cabelo vermelho, naquela época era um dos primeiros pessoas de cabelo, Acaju, e Braba. Nelson, Nilson e Nereuza, era a família. E como era dezembro, eu fiquei hospedado no ensino internato, vis-a-vis com a catedral, e eles me levaram para morar com eles na praia. Eu vinha todo dia. Em João Pessoa, você ia para onde? Para Cabo Branco? Não, eu ia para Cabo Branco. Eu dormia... Onde morava o governador, não era? O governador tinha casa por lá, não tinha? Tinha. Zé Américo. Zé Américo tinha uma casa lá. A última entrevista dele com a Aloysio foi na praia, lá, ele já cego. Já cego. E depois disse uma particularidade que mudou a história de Getúlio Vargas. Você me conta já essa. Vamos voltar para Cabo Branco. Aí nas férias, você era levado pela família do professor para a praia. Para a praia. Aí estudei em janeiro, passei no exame de admissão. Sim. E fiz o primeiro ginasial em João Pessoa. No liceu? Não, o liceu era na frente, que mudou, que era o ginásio Pio X, para 7 de setembro, que é uma grande. Isso. Eu fiz o primeiro ano lá com o professor Nery, com uma particularidade espetacular. Sim. Eu fui um dos únicos que fez um curso de 1 ano de Esperanto. Você fala Esperanto ainda? A frase do professor médico Dr. Lázaro Ludovic Zamenhof, da cidade de Bielostok, na Rússia. Tuta d'acento da pleia pensoi nefaros en la vivo de la Romaro, que la indoculto de língua internacia. Em bom português castiço, uma centena inteira de grandes invenções não fará tão bem à humanidade quanto a adoção de uma língua internacional. Isso é a minha contribuição para o Esperanto. Foi o professor doutor médico Lázaro Ludovico Zamenhof, na cidade de Bielostok, que hoje está na parte russa. Você foi lá? Fui. Nessa cidade aí? Eu fui a todas as cidades, nesses 82 anos, aonde nasceu, ou viveu, ou trabalhou, das pessoas que eu dei importância. Na sua enciclopédia pessoal. Eu vou de Napoleão, ao túmulo de Napoleão, aonde morreu, aonde teve preso, aonde tudo, a qualquer pessoa que eu dei importância. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Você fez a Via Crucis às avessas. Às avessas, porque eu estive com ele aqui no dia 21 de abril de 58, quando estava construindo Brasília, e eu consegui, através do sobrinho de Dona Sara, a esposa dele, o deputado federal, a ter acesso a Juscelino. Aí chame. Mas você era menino? Não era rapaz já? Não, já era eu tinha 16 anos. Então, peraí, Porpino. A gente vai dar uma paradinha rápida, porque Porpino ainda tem muita história para contar. Vamos tomar uma aguinha, descansar, fazer uma escala e seguir nessa viagem tão interessante com o pai de Luiz Carlos, o avô de Vitor, de Arthur, que é uma lenda viva da história ou da pré-história do turismo no Rio Grande do Norte. Memória Viva volta já. Memória Viva de volta, recebendo ele, o Marechal Luiz Antônio Porpino, Marechal Porpa,
O homem que tem esse título honorífico sem nunca ter dado um tiro, mas rodou o mundo, que ele rodou. E paramos nessa primeira viagem internacional dele. Ele desembarca no porto de Bremen. Sabia pelo menos Guten Morgen? Essas coisas eu sabia. Em Bremen, aí fui para Düsseldorf de trem Sim. para assumir O estágio que você pleiteava. o estar pleiteava do Hilton Internacional. Um curso de direção internacional. Rapaz, você botou pra lascar, viu, Porpinho? Aí, então, o que é que tem? Não tem um problema de idioma, porque em 600 quartos tem 500 funcionários, 100 são alemães e 400 são do mundo todo. Os 100 alemães preferem falar inglês para ele aprender bem, ou francês e depois alemão. Tinham outros brasileiros lá como você? Não. Você era o único brasileiro na Ninguém Pará. que topa um negócio desse. Eu Era. topava porque era solteiro, tinha toda a condição e tinha um lastro bem firme a respeito do que eu iria fazer. Então você vai apenas para o Hilton de Düsseldorf, onde morava o seu parente, o embaixador, o tio Afim. Tio Afim, Ele era o cônsul Antônio na Rua da Câmara. que morava em Düsseldorf. Em Düsseldorf. E aí você vai morar no próprio hotel. Vou morar no próprio hotel. E aprende e passa a conviver com um mundo pra cá ainda completamente desconhecido. É. Mas eu tinha, na minha praticidade de vida, Sim. no meu... Mas eu digo no Na nível técnica. nível de exigência, porque o Hilton era o creme de la creme, Mas né? acontece que o Hilton que fazia transmitiu para o mundo todo também. O padrão. Todo mundo aprendeu. Padrão, todo mundo aprendeu. E não tem o camarada vindo de Caicó e vindo de Londres para lá. É a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Reclama da mesma coisa. E aí você vai fazer esse estágio do Hilton, passa quanto tempo lá, Porpino? Passo 3 anos lá e 2 anos em Munique, quando inaugurou em 72. O que era a sua rotina lá? Como era? A minha rotina é a seguinte, eu fiquei mais no parte da administração, segurança, a parte da recepção e a metade do tempo era dividido com cozinha, prática com as mãos. Sim. É onde a gente aprende as coisas. O choque térmico. Atrás de mim tinha uma cama frigorífica, 20 abaixo. Na minha 20 graus abaixo. Na minha De frente, um fogão de 14 bocas, com a coifa em cima. Eu tirava lá de 20 abaixo e vinha para cá. Esse choque térmico fez de mim o seguinte. Eu era louco por frio. Quando eu vim para cá, para o Brasil agora, qualquer coisa eu sinto frio. Só venho de manga comprida, só ando de calça comprida por conta do frio. Qualquer coisa eu sinto frio. Desse tempo. E aí, qual foi a grande lição que você aprende nessa sua passagem por Düsseldorf? Que é uma cidade muito bonita, né? E depois você foi para Munique. É. E aí a gente vai falar aquela da Olimpíada. Düsseldorf é no norte da Alemanha. Isso. Düsseldorf é aonde se construiu a recuperação alemã pela distância ínfama de Berlim. Foi uma das regiões que recebeu um aconchego dos americanos, dos ingleses e dos russos. Sim. Eles dividiram a parte ocupada da Alemanha, os ingleses botaram perto de Munique, Düsseldorf botaram os franceses e na outra região os americanos. Eles dividiram cada um com um pedaço, no esporte. E eu fui beneficiado por isso porque trabalhei nas 3 áreas. Sim. E aí de lá, de Düsseldorf, você vai para Munique. Munique. Na mesma cadeia, no mesmo estágio. Cadeia. Mas lá quando você chega, Munique está no centro das atenções do mundo. Todo porque é a Olimpíada de 72. Terminou a Olimpíada com esse acidente
absurdo. Que das ganhou, mortes. Eu que ganhou estava destaque no mundo, né? Foi um atentado de árabes a atletas israelenses. Israelenses 17 morreram na hora, metralhado, estavam dormindo na Vila Olímpica. Você estava lá. Na cozinha, trabalhando para preparar um banquete grande de almoço para Grace Kelly, Príncipe Alberto e os meninos. Apenas? Os meninos ficam assim, é isso que eu ia dizer a você. Eu fiquei com a realeza da Inglaterra e a princesa Anne era chatíssima. O príncipe era espetacular. Aí eu botei na minha cabeça de engraxar o sapato deles lá, porque eu tinha sofrido um acidente no dia 5 de setembro, de outubro, à tarde, de setembro, à tarde, e fiquei 22 dias imobilizado. Sim. A diretora, que era uma parelha minha, Foi o quê? Você caiu? O quê? eu estava cortando e relaxei, já estava muito cansado. A gente corta, se você bota uma fruta aqui, uma cenoura, você tem que fazer assim. E afastando o dedo. Se você conversar com o cara, dizer que foi cozinheiro e não tiver despelado isso aqui, não foi. Isso aqui, ó. Sim, de A tanto gente passar. perde, a gente perde. Deixa eu ver. Tá mesmo, tá despelado. Ele tá despelado, viu? E aí você tá com a mão enfaixada, vai engraxar o sapato do príncipe. Então, a minha diretora de pessoal fez uma carta para o motorista da noite. Atenção, fulano, pegar Luiz Antônio Porpino às 3 horas da manhã, porque ele inicia os trabalhos para a realeza Sim. britânica. Isso era pro café da manhã ou pro almoço? Não, isso era de madrugada. Sim. Madrugada é o seguinte, todo hotel de luxo, Sim. a pessoa deixa o sapato fora e deixa propina, gorjeta. Um porpino? Deixa um porpino? Deixa o porpino lá. Então eu sentava no meio de 4 apartamentos, olhava, pelo sapato a gente via, balançava. O que tinha gorjeta dava um polimento. Aí viu um Vulcabras. Aí é pra matar. E esse aí para matar. Sabe quem era? De quem? O brigadeiro responsável pela equipe brasileira. E não tinha gorjeta. Aí eu confirmei, né? Tirando? Aí voltei, falei com a mulher, ela veio pedir para eu vender ingresso de cortesia. Ah, rapaz, não existe, né? Aí você vendeu? Não. Tá certo. Mas você tá lá cozinhando de noite, na cozinha, quando houve a zoada. Foi. Pá. Aí o hotel ficou, há 30 dias atrás, toda a área susceptível de terrorismo estava cercada. Serviço secreto americano, judeu, alemão, francês e inglês. A gente sentia que era gente estranho, né? E houve isso. Porque já tinham, como no 11 de setembro, Sim. o SNI já tinha dizendo que ia haver naquela hora isso. Eles não prestaram atenção. E não prestaram, não deram crédito. Agora, Porpino, você... Tem uma rivalidade entre os Os serviços secretos. secretos com a administração. Você serviu, atendeu rainhas, a realeza completa. Diga aí a lista, quem foi que você... Eu atendi, praticamente não tinha um contato estreito, porque fui lá e tentar engraxar o sapato. da princesa Ana e do príncipe. Aí, se eu esperar aí que como é o nome? O cara que toma conta 24 horas. O mordomo, não? O Mordomo. O mordomo vem atender. O que é que o senhor quer? Eu digo, eu vim engraxar os sapatos da princesa. Ela disse, não, senhor, isso é minha obrigação. Me deu um esporro, eu estou para fora. Claro, rapaz. Você queria tomar o emprego do cara, rapaz? Não, mas eu podia, aqui está dizendo que engraxei, né? E aí você conheceu Grace Kelly, quem mais de artista, de rainha? E rainha Ela era bonita mesmo? era. Assim, Ela era ao madura, vivo na né? vida real? É, Sim, mas ainda tinha o tchan, ainda tinha Borogodó? Tinha, isso aí há 30 anos atrás, né? 40 anos atrás.
Se ele tivesse chance, você tiraria para balhar? Aí pra cadeia. Ou vai que, né? Vai que dá sorte. E aí você conhece Grace Kelly e quem mais? Nessa sua aventura alemã. Das aventuras que eu conheci, vi passar, atendeu, foram os proeminentes reis ou rainhas de países, às vezes, com menos importância ou de importância, sendo que de importância muito relevante, a gente fica ausente muito tempo. A pessoa mais interessante que eu atendi, mais bonita, foi Elizabeth Taylor. Sim. No dia 5 de setembro, que houve um massacre. No mesmo dia, os judeus se reuniram no mundo todinho, de reunir direito e condições para matar todas as pessoas que participaram do evento. Sim. E fizeram, para completar um ano, um evento em cada. E quem comandou isso foi o Hilton, Sim. que era americano e judeu. Americano judeu. Eu fui para lá. Hilton, americano e judeu. Eu era chefe do departamento de operação do Hilton, com 800 apartamentos. Ximaria. Tinha o meu birô. Nessa época tinha até segurança na minha coisa. E Elizabeth Taylor, antes de chegar, 30 dias antes, já estava tudo separado, o roteiro secreto onde ela devia passar. Ela só andou em área de serviço. Sim. E as pessoas ricas tiravam joias dos judeus, colocavam para leilão, colocavam um livro que eu perdi, com um valor mínimo de tanto. Eu me lembro dela. Era uma joia que valia $100. Aí botaram $500. Ela mesmo comprou para ela por $1.000, que era para fazer, cobrir a despesa, porque nessa época os caras que usaram o artifício lá já tinham morrido durante um ano. Sim. Agora... Peraí, ela fazia sorteio? Não, não entendi. Não. As proeminências ricas, Sim. judias, e que tinham ligação com a Europa, Sim. Elizabeth Taylor, no caso, foi escolhida para ficar lá na Holanda, porque vivia um casamento com até um brasileiro. Sim. E eu era brasileiro, vi isso. E quando ela veio, eu estava sentado, aí o meu segurança chegou e disse, Porpino, corra, que lá vem a Elizabeth Taylor. Aí eu tive contato com ela assim, foi a coisa mais bonita que eu vi até hoje de rosto. Ela tinha uns peitos assim, esse lado bonito, eu babando. E ela parecia com a Elizabeth, na vida real ela parecia com aquela que aparecia na tela? Aparecia, era mais bonita, né? Ao vivo. Ao vivo. Ela tinha uma marca, e eu sei bem. Agora, Porpino, nessa sua aventura, com esse mundo das realezas, você chegou a dar uma descolada com alguma realeza dessa aí? Nada. Com sangue azul? Porque é o seguinte, não, o problema é o seguinte, uma pessoa dessa, quando vai com a região, que há uma possibilidade violenta de sequestro, Não dá cabimento. notadamente os judeus em ambiente judeu. Então a gente não tem acesso. Não é assim. Não é assim. Do seu caderninho Por quê? de realezas desejáveis, qual foi a que faltou no seu álbum de figurinhas? Uma que você queria conhecer, uma proeminência dessa e não teve a chance. Porque na maioria dos países tinha rei, né? A Inglaterra tinha rei. Você viu o rei Faisal? Vi não. Não. A Rainha Elizabeth, você viu? A Rainha Elizabeth da Inglaterra? Vi a Rainha Elizabeth, inclusive, onde ela comprava, num shopping, na Harrods, é o nome do shopping onde ela comprava. Sim. Vinha uma programação de 2, 3 meses para ver que ela quem ia escolhendo os presentes. Aí foi anunciado,
por medida de segurança foi anunciada, eu fiquei esperando e vi quando ela chegou para... Sim. Não chegou para o subterrâneo nem por helicóptero. Nada. Normal, como se fosse gente. Você sabe que você já viu uma autoridade voando, pegando finger? Não. Um presidente você nunca viu. Não. Só anda a escada. É. Porque o finger há muito mais Risco de vida do que atentado. Você começa essa sua volta ao mundo pela Alemanha trabalhando. Aí fui para a Holanda. Na Holanda foi trabalhar também? Trabalhei no Hilton, Também, porque facilitava para mim. claro. Aí de lá foi para as Ilhas Baleares, na Espanha. Pelo Hilton. Não tinha Hilton. Não tinha mais, Aí já mas era para outra trabalhar? empresa, para trabalhar. Aí passei lá de uma sentada 6 meses. Sim. No O que é que dia- essa ilha tinha de tão importante para atrair turista? Porque é a beleza da região, a beleza do hotel, o movimento turístico que estava crescendo no mundo todo, já tinha passado os anos 60 com a revolução sexual, Sim. nos anos 70 já tinha, então a gente já estava nos anos 70 com Essa o coisa das turismo. barreiras diminuindo. E aí, quando é que bate a vontade de voltar? Uma carta de Aloysio Alves. Fez uma carta dizendo que Maristela de Chiquinho, a irmã dele, tinha morrido, e o pessoal do Monte Líbano, que eram amigos meus, Formosa Síria, Sim. tinham parado no 3º andar o Ducal, e se ele queria eu ir para lá para administrar, fazer a construção. No primeiro lugar que botaram um quarto com a rede, eu fui morar lá no hotel. Estava na 3ª laje. O Hotel Ducal, que fica no centro da cidade, na aquele esquina, prédio redondo. redondo, que era uma construção idealizada pelos sírio-libaneses, Sim. da Formosa Síria. E não tiveram mais pernas e passaram para Aloysio. E Aloysio fez, e eu fiz na seguinte condição. Assim. Aloysio, que vem como sócio da UEB. Da UEB. Sócio não, ele era diretor. Isso, preposto, não era o diretor. Preposto era. Mas antes, onde é que nasce a sua amizade com Aloysio? No dia 9 de dezembro de 59, no grupo escolar de São José de Nimipibu, ele fez, com a eleição de 58, aos eleitos um convite apartidário para mostrar o plano de governo que ele imaginava. Sim. Joanita foi, com 15 minutos de conversa, ela disse a mim, vou votar nele. Eu digo, e se o PSD não votar? Se eu voto. Aí passei a ser aloysista daquela hora, 9 de novembro de 59, sob as graças de Joanita Torres Arruda Câmara. E depois, parecia até uma premonição, Aloysio é candidato em 60 pelo PSD. Exatamente. Deixa o DN. Depois aí, Joanita e Laura conseguiram Aloysio Bezerra, conseguiram Teodorico, aí fechou com Dioclésio Duarte, Georgina Avelino, que estava... A grande articulação. A grande articulação foi para ser, porque nasceu a Cidade da Esperança, foi Quinho Chaves que escolheu o nome. O nome. Você E escreveu. que foi a Cidade da Esperança. Zé Dias, hoje deputado, era o presidente da Coab. Depois que foi, a Cidade da Esperança, eu fui na escolha do terreno, como fui na escolha do terreno do Rei Mago. Sim. Então você é um homem, você é o olheiro. Olheiro. Coincidência, ele era o governador. Por que o Reis Magos foi ali? O Rei Magos, Sim, lá embaixo, sim. porque a Luiz tentava começar o turismo Natal pela praia, Que era o produto que você tinha para em oferecer. direção a Pirangi, Sim, que é o limite. claro. Então, o que foi que houve? Ele queria fazer um hotel no platô de onde é hoje o Tribunal de Contas, Sim, no alto. crescer em direção à altura, fazer
um contato de, como é que a gente chama? De coisa de subir morro, subir Teleférico. um teleférico para a praia, era uma vontade. Mas ele conseguiu um projeto, mas quando chegou no orçamento, Aí o complicou. governo não tinha condição de fazer. Aí foi fazer lá, não sei nem se pagou direito o terreno, foi feito e só fez 53 apartamentos, com as exigências. Estava iniciando na Europa e aqui, Cobongó. Sim. Ele quis botar Cobongó lá, os Que é- engenheiros vetaram, mas ele exigiu. Que era uma invenção dos pernambucanos, né? Não, é uma É uma tendência, ele faz uma adaptação. Exatamente. Agora, Porpino, hoje o turismo é tido e havido e aceito como uma indústria sem chaminés, que gera emprego, que paga imposto, coisas e tal, mas nem sempre foi assim. É sobre isso que eu quero lhe ouvir, sobre esse tempo de infância, adolescência do nosso turismo. É isso aí eu posso dar com profundidade, porque eu fui envolvido nessa parte econômica financeira. Peraí, envolvido é o cara que faz coisa errada. Você participou. Peraí, Participei. segure aí, que a gente volta já com o Marechal Porpino. Vai abrir a caixa preta da história do turismo. Agora que vai. A gente volta já. Memória Viva desta semana recebendo ele, um homem que é historiador de diploma e anel, mas é testemunha ocular da história recente e também da não tão recente história do Brasil, do Rio Grande do Norte e do mundo. Marechal Porpino, você estava lá quando se planta a semente da tal indústria do turismo no Rio Grande do Norte. Como é que nasce Nos esse... 52 anos de ligação com a Luísio Alves, um dos projetos deles iniciais era a educação, o segundo era o turismo. E pretendia fazer da Praia do Meio, em direção a Pirangi, o primeiro demonstração, vontade de fazer dessa cidade uma cidade turística. Até então, o que se tinha era aqueles hotéis do centro, da Ribeira, do Alecrim, que era para o turismo. Não era turismo, era hotel de negócios, né? Anteriormente, para se voltar ou iniciar o turismo, coube a Teodorico, num hotel construído em 1939, de propriedade do governo, fazer um arrendamento até o fim da vida dele. Que era era o Grande Hotel? Era o Grande Hotel que foi inaugurado em 1939. Sim. Depois tinha uma outra opção. Qual era? Que era o hospital, que no segundo andar tinha uns apartamentos mais arrumados. O Hospital das Clínicas que recebia as autoridades. As autoridades e às vezes visitantes. Visitantes. E era dirigido, a parte de hotelaria, pelas religiosas. Sim. Depois surgiram outras opções. A partir dali... Mas daquele porte do Hotel dos Reis Magos, não, né? Não. Eram menores, coisas pequenas. Eram menores e tudo, porque não era que já atendesse, mas era uma coisa que ia se implantar, porque daquilo ali surgiram outras opções. O crescimento em Pirangi permitiu, por exemplo, em Ponta Negra permitiu a hospedagem de pessoas que vinham de fora. Isso Quer dizer, então, Aloísio é o pai da indústria turística do Rio Grande do Norte. Daqui sempre foi, não negou, nem ninguém é doido para negar. Então, o que ocorreu? Como não pode deixar de negar que foram Tarcísio Maia, Zé Agripino Maia e Cortês Pereira, que fizeram a complementação desses 9 quilômetros da via costeira. Faltou lavou no meio, rapaz. Tarcísio lavou. E lavou ele. Lavou eu vou com você. Lavou, fez a parte do turismo, incrementou muito grande, foi interior. Sim. Que a Luísa iniciou e lavou a pedido, me pediu para eu completar, mesmo votando em Aloísio em 82, completar o hotel Serrano e Martins. Foi desse braço aqui. Porpino,
Tem um lado também que pouca gente conhece a respeito de você, que a gente já teve pistas, que é o estudante. Você agora é um historiador de diploma e anel, beca e tudo mais. Sabe quem vai participar do Memória Viva com a gente agora? Uma pessoa que fez questão de participar dessa história. Vamos ver quem é. Eita. Oi, seu Porpinho, tudo bem com você? Aurinete, Prazer imenso muita estar ela. aqui falando Aurinete Girão. sobre você nesse programa que está prestando uma homenagem a essa figura tão importante para a gente, tão amiga, né? Tão estudioso como você é, né? Com essa idade, né? Nessa fase da idade boa, né? Você ainda querendo estudar, né? Eu fico muito feliz em estar participando desse programa. Ficamos muito amigos desde que você entrou aqui como aluno do curso de História no bacharelado. Então, sempre eu aqui na coordenação, ou como coordenador, ou como vice, e você sempre muito assíduo, um aluno muito assíduo também, muito eficaz, né? Sempre querendo aprender e se tornou muito amigo de todos nós. Então, é um prazer e você, como aluno, só nos deu satisfação, né? Muito pontual, muito seguidor dos procedimentos dos estudos na universidade. Então, foi ótimo ter você como aluno e do bacharelado, em seguida, quando você concluiu, você já voltou para fazer a licenciatura, porque você tem uma ânsia, um desejo de estar sempre aprendendo, melhorando. Então, você voltou como aluno da licenciatura e continuou também no mesmo tom. Sempre um aluno muito persistente, muito eficaz, né? Muito dedicado e conseguiu fazer, inclusive, todos os estágios, indo aos colégios, quer dizer, foi um avanço muito bom, uma vitória, né? E é muito importante, acho que foi muito importante para você, como para a gente, ter uma pessoa com a experiência que você tem. O que você nos ensinou da sua longa vida, né? Tanto de profissional como pessoal, né? As suas histórias, a sua experiência de vida foi muito importante para a gente. Né? Depois você voltou, fez ainda uma disciplina especial no curso do mestrado, mas infelizmente esse ano você não está participando da área acadêmica, mas sempre vem aqui de vez em quando nos visitar, trazer os nossos bolos que a gente tanto gosta, né? E a minha pergunta é, qual o próximo curso de graduação que você vai fazer? Porque você já começou vários, concluiu com sucesso 2. Qual é o próximo? O desafio. É isso que eu quero saber. Ver você ainda na nossa universidade. E um beijo bem grande. Foi um prazer enorme conviver com você durante esses 2 cursos que você fez aqui conosco. Professora Aurinete. As maiores figuras que a universidade tem no corpo. Docente. Docente. Professora Aurinete Girão. Tem cabelo vermelho, viu? Tem cabelo vermelho. Qual é o próximo curso que você vai fazer? Rapaz, não tem mais curso lá para fazer, não. Invento, todo ano aparece. O que aparecer, eu faço. E incluo história no meio. Olhando agora o livro da sua história, você... Eu queria só acrescentar Pois não. sobre o resultado do Hotel Rei Mago. Sim. De benefício. Existia deficiência, a Luiz Alves já imaginava isso, inaugurou, depois fez a concessão, o Tribunal de Contas aprovou e tudo. Então, o grupo da Varig, que tinha uma empresa chamava-se Tropical. Tinha o hotel de João Pessoa, tinha o hotel da Selva. João Pessoa foi a Luísio que conseguiu passar para lá. Conseguiu com a construção, porque eles queriam fazer aquele hotel aqui, mas o orçamento não dava. Não dava. Aí Armando Sander era uma pessoa funcionária antiga da Varig e dirigiu a Tropical. Mudou até a frequência que nós tínhamos. De avião. De avião. Tinha um avião que saía de Porto Alegre a Fortaleza todo dia e voltava de manhã, o voo 321, voltando, que é negativo.
e 320. Aumentou a frequência, aumentou o pernoite das funcionárias para ficar no Hotel Rimagos. Isso foi um ponto muito que surgiu. Aí vieram outras oportunidades, tudo com o nascimento do Rimagos, depois do Cálculo. Onde é que o turismo começa a perder fôlego? O que é que Quando falta? não recebe a iniciativa ou o complemento que o evento precisa. Muita gente acha que é só o pagamento da diária, mas não é. Os hotéis mantêm uma média de ocupação que exige que 30%, 40% fica ao léu sem ter ocupação. Por quê? Porque ainda não tem uma política direcionada de turismo para cobrir essas lacunas. Está faltando. Então, rapaz, eu tô vendo que você tem que ser professor em vez de ser aluno, viu? E olhando o livro da história da sua vida, Marechal Porpino, faltou essa. Você é marechal porque na época da ditadura prenderam todo mundo, menos você, mas Ai. você estava na ficha do SNI. E o que é que tinha escrito na sua ficha? Nada. Só tinha meu nome, as pessoas queriam ser chamadas porque prenderam Cassiano, 49 dias, e Agnello, e mais 2 funcionários da tribuna. Cassiano ficou na aeronáutica porque tinha um tio que era oficial da aeronáutica. E era amigo Agnello- do Lasmar também, não era? Não, não. Não? Que o levou pra lá? Não, não. Lasmar não alterou, não. Era pelo contrário, como honrou a Luísa. Veio aqui para caçar a Luísa. Era casado com a natalense. Sim. E aí esse povo foi preso, eram seus amigos, eram do seu ciclo, Era. estava seu nome lá. Aí tinha. Aí a Agnello, que sempre muito irreferente, quando amenizou logo a coisa, 3º ou 4º dia já foi amenizada, foi depois no QG, aí tinha um coronel assim, coronel, eu queria uma pergunta. Todo dia sai o nome de Luiz Antônio Porpino. Por que é que ele não é preso? Senhor Agnello, eu vou dizer. Não tem nada de especial a prisão dele. E deu uma explicação que eu não me lembro nem o que era, nem dei importância. Era isso. A Agnello achou que era uma palavra muito amarela. Aí criou Coronel. essa lenda. Sabe o que está vendo? Luiz Antônio Porpino. Só um general que pode prender. Se um general para prender, ele tem que ser marechal. Aí eu ganhei Aí o virou apelido de de marechal. Marechal Foi Porpino. Agnello Alves. Você, Porpino, olhando a história da sua vida, você resume-a como que tipo de livro? É um romance? Olha, eu É uma vou fábula. conversar com algumas pessoas e pedir sugestões, inclusive você está listado. Mas pessoas como o Walter Madruga, como Osaí Vasconcelos, como Cassiano, como você e tudo, querem que eu reúna uma memória. Então, pegar do zero, do nascimento e não considerar nada que seja bom ou mal, mas considerar o que houve nessa sua trajetória de mais de 80 anos. Mas você vai escrever uma Delta Larousse. Delta Larousse, por coincidência, eu tenho. Porpino, o que você já sabe o que é que você quer, como você quer ser lembrado? O Marechal Porpino foi aquele cara que Viveu graças à orientação de meus pais. Reuni a tendência que eu tinha, não só para a literatura, mas para o jornalismo, para o turismo. Depois, meus pais, com grande esforço, nos colocou em colégios caros e 6 anos de marista, 3 ou 4 anos interno, era muita coisa. Deu total liberdade
para eu fazer o científico o clássico, pensando em engenharia, pensando em geografia, pensando em história. Eu tive liberdade total. Segundo, com saudade deixou que eu saísse de casa aos 9, aos 10 anos, porque iria regredir um pouco o meu horizonte, porque Nova Cruz continuava sem ter ginásio. E tudo eu procurei na minha vida de conciliar, eu tenho horror essa palavra, modus vivendi. Jeito de viver. Eu nunca na minha vida encontrei nenhum problema na minha que me enfrentasse, me afrontasse, que eu não desse solução. Não existe esse problema sem solução. Primeiro, respeitar o próximo. Ter uma tendência de fazer análise, pesquisar, que é importante. Depois, desenvolver o que você pretende pregar e dar um ponto bem forte quais as projeções que poderão advir de bem feitos com aquilo que você aprendeu. Rapaz, só em ouvir isso aí chega a dar um cansaço. É processo demais. Você para de pensar, rapaz. Você pensa demais. Eu realmente penso demais. Rapaz, por tudo que você é, pelo que você revelou hoje no Memória Viva, eu só tenho que lhe agradecer, meu irmão. E chegar, dizer a você, dessa felicidade tanto, do reencontro com Marilose Freitas, que durante 10 anos trabalhamos juntos na TV e nos programas, e você, que eu acompanhei sua trajetória na USP, onde o camarada de menor projeção é um dos maiores jornalistas, Gaudêncio Torquato. Grande figura. A quem ele rende uma homenagem totalmente especial. E ainda hoje, dá ao Rio Grande do Norte uma feição legal através das páginas da Tribuna do Norte. Maravilha. A você que nos acompanhou, tá aí. Marechal Porpa abriu o livro de história, a sua enciclopédia, compartilhou um bocado. Mas ele tem muito mais história para contar, que vai contar naquela coleção de 300 volumes que ele vai fazer. Memória Viva fica por aqui. Tem replay, repeat. Na quinta-feira, 3 da tarde, aqui na TV Universitária, meio-dia, quinta-feira, na FM Universitária. E semana que vem, a gente tá de volta com certeza. Tchau!